O som estridente de uma buzina rasgou o silêncio da manhã, seguido pelo rangido agudo de freios que não conseguiram parar a tempo. O impacto foi seco, brutal, um som que ecoaria para sempre na memória de todos que o ouviram. Quando o silêncio voltou, pesado e sufocante, uma mulher jazia no chão frio da calçada, a pasta de couro marrom aberta ao seu lado, currículos espalhados pelo asfalto molhado como folhas de outono. Seu vestido azul marinho, o único que ainda tinha condições de usar em uma entrevista, estava rasgado no joelho. O sangue escorria de um corte na testa, misturando-se à água da chuva que começava a cair. Ao seu redor, pessoas gritavam, celulares eram erguidos, sirenes começavam a soar ao longe. Mas tudo o que ela conseguia pensar, antes que a escuridão a engolisse por completo, era no rosto de sua filha de 4 anos, esperando por ela em casa, e na conta de luz que venceria amanhã. Ela não sabia ainda, mas aquele acidente, aquele momento de dor e caos, estava prestes a colocá-la no centro de uma sala de reuniões que valia bilhões diante de homens que decidiam o destino de impérios e ao lado do único homem que ela jamais gostaria de ver novamente. Se o seu coração já está acelerado com esse começo, deixe seu like agora para eu saber que você está aqui comigo nessa jornada. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa história vai te prender do início ao fim. Ah, e comenta aqui embaixo o seu nome, quem sabe ele não aparece em uma das nossas próximas histórias. Agora me acompanha, porque o que você vai ouvir é sobre destino, segundas chances e o poder de uma mulher que se recusou a desistir. 6 horas antes do acidente, a vida de Helena Cardoso já era um campo de batalha. O despertador tocou às 5:30 da manhã, um som irritante que ela desligou com um tapa cansado. O apartamento de 2 cômodos no 5º andar de um prédio sem elevador, em um bairro que o mapa da cidade fingia não ver, estava gelado. O aquecedor havia quebrado há 3 meses e ela não tinha dinheiro para consertar. Ela se levantou, o corpo doendo de cansaço acumulado, e caminhou descalça até o quarto minúsculo que dividia com sua filha, Sofia. A menina dormia enrolada em um cobertor de lã puído, os cachos castanhos espalhados pelo travesseiro, o rosto de anjo em paz. Helena sentiu o peito apertar, aquela mistura de amor avassalador e medo paralisante que a acompanhava todos os dias. Ela tinha 28 anos, mas se sentia com 50. 4 anos atrás, ela era outra pessoa. Formada em administração por uma universidade pública com honras, ela havia conseguido um estágio em uma das maiores consultorias empresariais do país. O futuro era uma estrada iluminada, cheia de promessas. E então ela conheceu Rodrigo Mendes. Ele era tudo o que ela não era. Rico, confiante, com um sobrenome que abria portas e um sorriso que derretia resistências. Ele era o filho do dono de uma rede de hotéis de luxo, um príncipe do mundo corporativo que, por algum milagre, havia notado a estagiária tímida e dedicada. O romance foi um furacão. 3 meses depois, ela estava grávida e tudo desmoronou. Rodrigo não gritou, não a expulsou. Ele foi pior. Ele foi frio. Sentado em um restaurante caro, com a luz baixa refletindo no vinho tinto que ele bebia com indiferença, ele disse as palavras que a destruíram. Helena, você é incrível, mas eu não estou pronto para ser pai. Minha família tem expectativas. Eu tenho uma carreira a construir. Isso seria um erro para nós dois. Ele deslizou um envelope pela mesa. Dentro havia um cheque,
Um valor que para ela era uma fortuna, mas que para ele era o troco do almoço. É para você resolver a situação, sem ressentimentos, sem drama. Você entende, não é? Ela entendeu. Entendeu que para ele, o filho deles era uma situação a ser resolvida. Entendeu que o amor que ela sentiu era uma ilusão de mão única. Entendeu que ela estava completamente sozinha. Ela rasgou o cheque na frente dele, deixou os pedaços caírem sobre a mesa como confete de uma festa que nunca aconteceu e saiu daquele restaurante com a cabeça erguida e o coração em frangalhos. Nos meses que se seguiram, ela perdeu o estágio. A empresa, de propriedade de um amigo da família Mendes, de repente não tinha mais vaga para ela. Coincidência, disseram. Ela procurou emprego, mas a barriga crescente era uma sentença. Ninguém contrata uma grávida prestes a sair de licença. Ela queimou suas economias, vendeu o que tinha de valor, e quando Sofia nasceu em um hospital público com Camila, sua única amiga segurando sua mão, ela jurou que faria tudo, absolutamente tudo, para dar a essa menina a vida que merecia. Mas 4 anos depois, a realidade era implacável. Helena trabalhava como freelancer, fazendo planilhas e relatórios para pequenas empresas, ganhando uma miséria. Ela fazia bicos de digitação, de revisão de textos, qualquer coisa que pudesse fazer de casa enquanto cuidava de Sofia. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. O aluguel atrasava, a geladeira vivia vazia e a culpa a consumia toda vez que Sofia pedia um brinquedo que ela não podia comprar ou uma roupa nova que não cabia no orçamento. Naquela manhã, enquanto preparava um café fraco e uma torrada seca, ela olhou para o espelho rachado do banheiro. A mulher que a encarava de volta tinha olheiras profundas. O cabelo castanho sem brilho preso em um coque apertado e uma expressão de cansaço que parecia permanente. Mas ela se forçou a sorrir. Hoje seria diferente. Ela tinha uma entrevista de verdade, para uma vaga de assistente administrativa em uma empresa de médio porte. Não era o emprego dos sonhos, mas era um salário fixo, carteira assinada, a chance de respirar. Ela acordou Sofia, preparou a menina para deixá-la com a vizinha, Dona Irene, uma senhora de 70 anos, que cuidava de Sofia em troca de uma ajuda com as compras do mês. Sofia, ainda sonolenta, abraçou o pescoço da mãe. Mamãe vai voltar logo, meu amor. Helena sussurrou, inalando o cheiro de shampoo infantil barato. Você vai ser uma boa menina para a Dona Irene, né? A menina assentiu, os olhos castanhos enormes e confiantes. Você vai conseguir o emprego, mamãe. Eu sei. A fé inocente da filha foi uma faca no coração de Helena. Ela beijou a testa de Sofia e saiu, descendo os 5 lances de escada com a pasta de couro marrom que havia sido um presente de formatura, já desgastada e com o fecho quebrado, mas ainda digna. A entrevista era às 9 da manhã, do outro lado da cidade. Helena não tinha dinheiro para um táxi ou aplicativo de transporte, então pegou 2 ônibus lotados, espremida entre corpos suados e cansados, segurando sua pasta contra o peito como um escudo. Ela chegou com 15 minutos de antecedência, o coração batendo forte. A empresa ficava em um prédio comercial modesto, mas limpo. Ela se apresentou na recepção, foi conduzida a uma sala de espera com cadeiras de plástico e revistas velhas e esperou. E esperou. Meia hora depois, uma mulher de meia idade, com um tailleur cinza e uma expressão entediada, a chamou. A entrevista durou 10 minutos. 10 minutos nos quais Helena sentiu cada grama de sua esperança ser esmagada.
A mulher olhou para o currículo, franziu a testa ao ver o gap de 4 anos e fez a pergunta que Helena temia. Você tem filhos? Helena hesitou. Mentir seria mais fácil, mas ela não conseguia. Tenho. Uma filha de 4 anos. A mulher assentiu, a expressão já decidida. Entendo. Olha, Helena, você tem um currículo interessante, mas essa vaga exige disponibilidade total, inclusive para horas extras e viagens eventuais. Com uma criança pequena, isso seria viável para você? A armadilha estava armada. Se ela dissesse que sim, seria vista como mãe negligente. Se dissesse que não, seria descartada. Eu tenho uma rede de apoio, ela mentiu, a voz firme. Minha filha está bem cuidada. Posso me dedicar integralmente ao trabalho. A mulher sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Vamos analisar seu perfil e entraremos em contato. Obrigada por vir. Helena sabia o que isso significava. Não entraremos em contato. Obrigada por desperdiçar seu tempo e dinheiro de passagem. Ela saiu daquele prédio com as pernas trêmulas e a garganta apertada. Na calçada, a chuva fina começou a cair. Ela não tinha guarda-chuva. Claro que não tinha. Ela começou a andar, sem direção. A raiva e a frustração fervendo dentro dela. 4 anos de luta, de sacrifício, de noites sem dormir, e ela ainda era invisível, ainda era descartável. Ela parou em uma esquina movimentada, esperando o sinal abrir, a chuva agora caindo com mais força, encharcando seu vestido azul marinho, o único decente que possuía. As lágrimas se misturavam à água no seu rosto. Ela estava tão perdida em sua dor, tão consumida pela sensação de derrota, que não viu o sinal vermelho para pedestres. Não viu o carro de luxo, um sedã preto e reluzente, acelerando para passar antes que o sinal mudasse. Ela deu um passo à frente, e então veio o impacto. A dor foi instantânea e avassaladora, um clarão branco que explodiu em seu crânio. Ela sentiu o corpo ser arremessado, o asfalto duro raspando sua pele, o gosto metálico de sangue na boca. Vozes gritavam ao longe, mas pareciam vir de debaixo d'água. Ela tentou se mover, mas o corpo não obedecia. A última coisa que viu antes da escuridão foi o céu cinzento, a chuva caindo em seu rosto e a silhueta de um homem se aproximando, gritando algo que ela não conseguia entender. Quando Helena acordou, o mundo era branco, branco demais. Luzes fluorescentes no teto, paredes brancas, o cheiro inconfundível de desinfetante hospitalar. Ela piscou, tentando focar, a cabeça latejando com uma dor surda. Um bip constante ao seu lado marcava o ritmo de seu coração. Ela tentou se sentar, mas uma mão firme, mas gentil, a empurrou de volta. Calma, calma. Você está no hospital. Você sofreu um acidente. Não se mexa ainda. A voz era masculina, grave, com uma autoridade natural. Ela virou a cabeça, ignorando a pontada de dor, e focou no rosto do homem ao lado de sua maca. Ele era jovem, talvez 30 e poucos anos, com cabelos escuros ligeiramente desalinhados, olhos castanhos intensos e uma expressão de preocupação genuína. Ele vestia um terno caro, mas a gravata estava frouxa e a camisa tinha manchas de sangue. O sangue dela, percebeu Helena com um choque. Quem é você? Ela conseguiu sussurrar, a voz rouca. Meu nome é Daniel Alvarenga. Ele respondeu, o alívio evidente em seu rosto ao vê-la consciente. Eu estava no carro, o carro que te atropelou. A memória voltou em flashes, o sinal, o passo em falso, o impacto. Ela fechou os olhos, a náusea subindo. Minha filha,
Ela disse, o pânico tomando conta. Sofia, eu preciso ligar para ela. Ela está com a vizinha, mas ela vai ficar preocupada. Eu vou te ajudar, Daniel disse imediatamente. Me dá o número, eu ligo. Mas primeiro, deixa os médicos te examinarem. Você bateu a cabeça. Precisa fazer exames. As próximas horas foram um borrão. Médicos entraram e saíram, fizeram perguntas, examinaram seus reflexos, pediram tomografias. Daniel permaneceu ali, uma presença constante e estranhamente reconfortante. Ele ligou para a dona Irene, explicou a situação com uma calma que Helena não conseguia sentir. Garantiu que Sofia estava bem e que a vizinha poderia ficar com a menina até que Helena tivesse alta. Ele pagou pelos exames, pela internação, por tudo, ignorando os protestos fracos de Helena. Foi minha culpa, ele disse, a voz carregada de culpa. Eu estava apressado, distraído. Eu não vi você atravessar, isso é responsabilidade minha. Mas não foi, Helena queria dizer. Ela havia atravessado no sinal vermelho, cega pela própria miséria. Mas as palavras não saíram. Ela estava cansada demais, dolorida demais, e a gentileza daquele estranho era tão inesperada, tão oposta a tudo o que ela havia experimentado nos últimos anos, que ela simplesmente aceitou. No final da tarde, os médicos deram o veredito. Concussão leve, escoriações, nada quebrado. Ela teria alta, mas precisaria de repouso e acompanhamento. Daniel a levou para casa em seu carro, o mesmo sedã preto que a havia atingido, agora uma ironia silenciosa. Ele insistiu em subir os 5 lances de escada com ela, carregando sua pasta, apoiando-a quando ela cambaleou. Quando chegaram à porta do apartamento, Helena sentiu a vergonha queimar suas bochechas. O lugar era minúsculo, pobre, com móveis velhos e paredes descascadas. Era o oposto do mundo dele, ela tinha certeza. Mas Daniel não demonstrou nenhum julgamento. Ele apenas esperou que ela abrisse a porta, ajudou-a a entrar. E quando Dona Irene apareceu com Sofia nos braços, ele se afastou discretamente. "Mamãe!" Sofia gritou, os olhos arregalados ao ver o curativo na testa da mãe. "Você se machucou." "Estou bem, meu amor." Helena mentiu, abraçando a filha com força, as lágrimas finalmente caindo livremente. "A mamãe está bem." Daniel observou a cena, algo indecifrado passando por seu rosto. Ele se despediu rapidamente, deixando um cartão de visita sobre a mesinha da sala. "Qualquer coisa que você precisar, qualquer coisa, me liga. E, por favor, vá ao médico se sentir qualquer coisa diferente." Ele saiu antes que Helena pudesse agradecer adequadamente, deixando para trás o cheiro de seu perfume caro e uma sensação estranha de que sua vida havia acabado de mudar de direção. Nos 3 dias seguintes, Helena descansou, forçada pela dor e pela insistência de Dona Irene. Ela não podia trabalhar, não podia procurar emprego, não podia fazer nada além de ficar deitada e assistir Sofia brincar com seus poucos brinquedos. A culpa a corroía. Cada dia parada era um dia sem renda, mais uma conta atrasada, mais um passo em direção ao desespero. No 4º dia, seu celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Helena Cardoso?" A voz era feminina, profissional, eficiente. "Sim, sou eu. Meu nome é Carla. Sou assistente executiva do Grupo Alvarenga. O senhor Daniel Alvarenga pediu que eu entrasse em contato com a senhora." O coração de Helena disparou. Grupo Alvarenga. Ela havia pesquisado o nome depois que ele saiu. Daniel Alvarenga era o CEO de um dos maiores conglomerados de investimentos do país, um império que valia bilhões. E ela, na sua ignorância e dor, não havia feito ideia de quem ele era.
Ele gostaria de se encontrar com a senhora, Carla continuou. Amanhã, às 10 da manhã, em nosso escritório central. Ele gostaria de discutir uma proposta. Helena hesitou. Uma proposta? Que tipo de proposta? A assistente não deu detalhes, apenas o endereço, o horário e a garantia de que um carro seria enviado para buscá-la. Atordoada, Helena aceitou. No dia seguinte, pontualmente às 9h30, um carro preto com motorista uniformizado parou em frente ao seu prédio. Os vizinhos olhavam pelas janelas, as fofocas já começando. Helena, com o coração na garganta, entrou no carro, deixando Sofia aos cuidados de Dona Irene mais uma vez. O escritório do Grupo Alvarenga ficava em um arranha-céu de vidro e aço no coração financeiro da cidade, um monumento ao poder e ao dinheiro. Helena, com seu vestido simples e o curativo ainda na testa, sentiu-se como uma intrusa. Ela foi recebida por Carla, uma mulher elegante de 30 e poucos anos, que a conduziu por corredores de mármore e salas envidraçadas até um elevador privativo. Eles subiram até o último andar. As portas se abriram diretamente para uma antessala luxuosa, com vista para a cidade inteira. E além dela, através de portas de vidro, estava uma sala de reuniões. Uma sala cheia de homens de terno, sentados ao redor de uma mesa enorme, com laptops abertos e expressões sérias. E à cabeceira da mesa estava Daniel. Ele a viu e se levantou imediatamente, um sorriso de alívio iluminando seu rosto. Helena, obrigado por vir. Como você está se sentindo? Melhor? Ela mentiu, a confusão evidente em seu rosto. Mas eu não entendo. Por que estou aqui? Daniel trocou um olhar com Carla, que discretamente se retirou. Ele se aproximou de Helena, a voz baixa. Eu preciso te pedir um favor enorme. E eu sei que vai soar insano, mas, por favor, me escuta até o final. Antes que ela pudesse responder, ele a conduziu até a sala de reuniões. As conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ela. Helena sentiu o rosto queimar. Daniel, de pé ao lado dela, colocou uma mão leve em suas costas, um gesto de apoio. Cavalheiros, esta é Helena Cardoso, minha nova sócia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sócia? O que ele estava dizendo? Um dos homens, mais velho, de cabelos grisalhos e expressão cética, foi o primeiro a falar. Daniel, com todo o respeito, nós não fomos informados sobre nenhuma mudança na estrutura societária. Quem é essa mulher? É uma decisão recente, Daniel respondeu, a voz firme, sem hesitação. Helena é uma administradora brilhante, formada com honras, e será uma adição valiosa à nossa equipe de gestão estratégica. Ela estará presente em todas as reuniões de diretoria a partir de agora. Helena estava em choque. Ela olhou para Daniel, os olhos arregalados, mas ele evitou seu olhar focado nos executivos. A reunião continuou, mas Helena não ouviu nada. Ela estava sentada em uma cadeira de couro macio, em uma sala que valia mais do que tudo o que ela possuiria na vida, sendo apresentada como sócia de um império bilionário e não fazia a menor ideia do porquê. Quando a reunião finalmente terminou e os executivos saíram, ainda murmurando entre si com desconfiança, Daniel se virou para ela. Sua expressão era uma mistura de alívio e culpa. Eu sei que você está confusa. Eu te devo uma explicação. Você acha? Helena explodiu, a voz trêmula de raiva e incredulidade. O que foi aquilo? Sócia? Eu não sou sua sócia. Eu nem te conheço. Eu sei. Daniel passou a mão pelos cabelos, a fachada de CEO confiante desmoronando. Deixa eu te explicar.
Senta, por favor. Relutante, Helena se sentou. Daniel puxou uma cadeira para ficar de frente para ela, os olhos suplicantes. Meu avô, o fundador do Grupo Alvarenga, faleceu há 6 meses. Ele deixou uma cláusula no testamento. Para eu assumir o controle total da empresa, eu preciso estar casado ou ter um sócio de confiança, alguém fora da família, até eu completar 35 anos. Eu tenho 34. O prazo termina em 3 meses. Helena franziu a testa. E por que você não arranja um sócio de verdade? Ou se casa? Ele deu um riso amargo. Meu avô era um homem difícil. Ele não confiava em ninguém da nossa indústria. Ele queria que eu provasse que podia liderar com integridade, com alguém que não estivesse contaminado pelo mundo corporativo. Quanto a casar, ele fez uma pausa, a mandíbula tensa. Eu não confio em ninguém o suficiente para isso. Todas as mulheres que se aproximam de mim querem o dinheiro, o status. Nenhuma me quer. E o que eu tenho a ver com isso? Você, Daniel disse, os olhos fixos nos dela, é a primeira pessoa em anos que não quer nada de mim. Você rasgou meu dinheiro no hospital, lembra? Você recusou minha ajuda. Você é real. E eu preciso de alguém real ao meu lado, mesmo que seja só no papel. Helena sentiu a cabeça girar. Isso é loucura. Eu não sei nada sobre o seu mundo. Eu não posso fingir ser sua sócia. Você não precisa fazer nada, Daniel insistiu. Apenas aparecer nas reuniões, assinar alguns papéis. Eu te pago um salário generoso. Você teria segurança financeira, poderia cuidar da sua filha sem se preocupar. E em 3 meses, quando eu assumir o controle total, você pode sair sem compromisso. A proposta era tentadora demais para ser verdade. E Helena, que havia aprendido da pior forma que nada na vida era de graça, sentiu o alarme soar em sua mente. E o que você ganha com isso, além de cumprir a cláusula? Daniel hesitou. Ele se levantou, andou até a janela, as mãos nos bolsos. Eu ganho a chance de provar que meu avô estava certo, que ainda existem pessoas boas nesse mundo. E talvez ele se virou para ela, a vulnerabilidade crua em seu rosto. Eu ganho uma amiga, alguém que não me vê como uma conta bancária. O silêncio se estendeu entre eles. Helena pensou em Sofia, nas contas atrasadas, no aluguel vencido, na geladeira vazia. Pensou nos 4 anos de luta, de humilhação, de portas fechadas. E pensou na chance, essa chance insana e impossível de finalmente respirar. Quanto? Ela perguntou, a voz baixa. Daniel nomeou um valor. Um salário mensal que era mais do que ela ganhava em 1 ano. Helena fechou os olhos. 3 meses. Apenas 3 meses. Ela abriu os olhos e estendeu a mão. Temos um acordo. Daniel apertou sua mão, o alívio evidente. Mas Helena não sabia, enquanto selava aquele pacto, que em 3 meses sua vida estaria tão entrelaçada à dele que sair seria impossível. E ela definitivamente não sabia que na próxima reunião de diretoria, sentado entre os investidores, estaria Rodrigo Mendes, o homem que a havia destruído o pai, que abandonou Sofia, prestes a descobrir que a mulher que ele descartou agora tinha poder sobre o futuro de seus negócios. A primeira semana como sócia fantasma do Grupo Alvarenga foi um choque cultural. Daniel havia providenciado tudo com uma eficiência que beirava o surreal. Um apartamento novo, em um bairro seguro, com 2 quartos, móveis novos e uma escola particular perto para Sofia. Helena protestou. Disse que era demais, mas ele foi inflexível. Você precisa ter um endereço condizente com sua posição. É parte da imagem.
Faz parte do acordo. A verdade era que Helena não tinha forças para recusar. Ver o rosto de Sofia iluminado ao entrar no quarto novo, com uma cama de princesa e prateleiras cheias de livros, foi uma recompensa que valia qualquer desconforto. Pela primeira vez em 4 anos, ela dormiu uma noite inteira sem se preocupar se teria comida no dia seguinte. Daniel a preparou para o papel. Reuniões diárias, onde ele a ensinava o básico do negócio, a estrutura da empresa, os principais investidores, os projetos em andamento. Helena, com sua formação em administração e uma inteligência afiada pela sobrevivência, absorvia tudo como uma esponja. Ela fazia perguntas, anotava, estudava até tarde da noite. Não era apenas pelo dinheiro, era pelo orgulho. Se ela ia fingir ser sócia, ela seria a melhor sócia falsa que ele poderia ter. Daniel observava seu progresso com uma mistura de surpresa e admiração. "Você é boa nisso", ele disse um dia, após ela ter apontado uma falha em uma projeção financeira que os analistas haviam deixado passar. "Melhor do que eu esperava." Ela sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Eu sempre fui boa, só nunca tive a chance de provar." A segunda reunião de diretoria estava marcada para uma segunda-feira. Helena se preparou com cuidado, usando um dos ternos que Daniel havia insistido em comprar para ela. Um conjunto cinza elegante que a fazia parecer alguém que pertencia àquele mundo. Ela prendeu o cabelo em um coque baixo, aplicou uma maquiagem leve e olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível, forte, confiante, uma impostora, mas uma impostora convincente. Ela entrou na sala de reuniões ao lado de Daniel, a cabeça erguida. Os executivos a cumprimentaram com uma cordialidade fria. Ela estava começando a se sentar quando a porta se abriu mais uma vez e ele entrou. Rodrigo Mendes. O tempo parou. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Ele estava exatamente como ela lembrava, talvez um pouco mais velho, com algumas linhas ao redor dos olhos, mas ainda o mesmo homem bonito, arrogante, que a havia despedaçado. Ele vestia um terno azul marinho impecável, o cabelo perfeitamente penteado, e entrou na sala com a confiança de quem possuía o mundo. Ele cumprimentou Daniel com um aperto de mão firme, trocou algumas palavras com os outros executivos e então seus olhos pousaram em Helena. A mudança em sua expressão foi instantânea. Choque, incredulidade. E então, algo que parecia desprezo. "Helena", ele disse o nome dela como se fosse uma palavra suja. "O que você está fazendo aqui?" A sala inteira se virou para eles. Daniel, percebendo a tensão, deu um passo à frente. "Vocês se conhecem?" "Conhecemos", Rodrigo disse, os olhos ainda fixos em Helena, a voz carregada de veneno. "Helena e eu temos uma história. Antiga, muito antiga." Helena forçou-se a respirar. Ela não podia desmoronar. Não aqui, não na frente dele. Ela ergueu o queixo, encontrando os olhos dele com uma frieza que não sabia que possuía. "Rodrigo é um conhecido do passado. Nada relevante." "Nada relevante?" Rodrigo deu um riso curto, sem humor. "Que interessante. Então você conseguiu um emprego de verdade, finalmente. Ou isso é outra coisa?" Ele olhou para Daniel, a insinuação clara e nojenta. A raiva explodiu no peito de Helena. Mas antes que ela pudesse responder, Daniel interveio, a voz cortante como aço. "Senhor Mendes, Helena é minha sócia e merece o mesmo respeito que qualquer pessoa nesta sala. Se você tem algum problema pessoal com ela, sugiro que deixe do lado de fora. Estamos aqui para negócios."
O olhar que Rodrigo lançou para Daniel foi de pura hostilidade, mas ele se sentou, o maxilar tenso. A reunião começou, mas a tensão era palpável. Helena mal conseguia se concentrar. Cada vez que Rodrigo falava, apresentando um projeto de expansão hoteleira que ele queria que o Grupo Alvarenga financiasse, ela sentia a náusea subir. Ele estava ali, pedindo dinheiro, pedindo apoio, e ela tinha poder de voto. A ironia era tão amarga que quase a fez rir. No final da apresentação, Daniel abriu para perguntas. Helena, você tem alguma consideração? Todos os olhos se voltaram para ela. Rodrigo a encarava com um misto de desafio e desdém. Helena respirou fundo. Ela havia estudado o projeto na noite anterior, por pura coincidência, e havia encontrado problemas. Tenho sim, ela disse a voz firme. O projeto é ambicioso, mas as projeções de retorno parecem otimistas demais. A análise de mercado não leva em conta a saturação do setor hoteleiro de luxo nas regiões propostas. Além disso, a estrutura de financiamento coloca um risco desproporcional no Grupo Alvarenga, com pouca garantia real. Eu sugiro uma revisão completa antes de qualquer decisão. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rodrigo estava vermelho, as mãos cerradas em punhos sobre a mesa. Daniel, por outro lado, sorria, um sorriso pequeno, mas genuíno. Concordo com a Helena. Vamos pedir uma análise mais detalhada. Senhor Mendes, retorne com dados revisados na próxima reunião. A reunião foi encerrada. Rodrigo saiu sem olhar para Helena, mas ela podia sentir a fúria irradiando dele. Quando a sala esvaziou, Daniel se virou para ela. Isso foi incrível. Você realmente estudou o projeto. Helena deu de ombros, tentando parecer casual, mas por dentro ela estava tremendo. Eu disse que seria uma boa sócia, mesmo que falsa. Daniel riu, mas então sua expressão ficou séria. Ele é o pai da sua filha, não é? Helena congelou. Como você sabe? Eu não sou idiota, Helena. A forma como ele te olhou, a forma como você reagiu, e eu fiz minha lição de casa. Eu sei que você tem uma filha de 4 anos. Eu sei que você estava desempregada. Não foi difícil conectar os pontos. Ela se sentou, as pernas de repente fracas. Sim, ele é o pai. E ele me ofereceu dinheiro para abortar. Eu recusei. Ele desapareceu. E agora ele está aqui, pedindo dinheiro para mim. A vida é uma piada cruel. Daniel se sentou ao lado dela. Você quer que eu o tire do projeto? Eu posso fazer isso. Não, Helena disse, surpreendendo a si mesma. Eu quero que ele veja. Eu quero que ele veja que eu não sou mais a garota assustada que ele descartou. Eu quero que ele saiba que eu sobrevivi e que eu estou acima dele agora. Daniel assentiu, o respeito evidente em seus olhos. Então vamos fazer isso, juntos. E foi naquele momento, naquela sala de reuniões vazia, com a cidade se estendendo abaixo deles, que Helena percebeu que Daniel não era apenas seu empregador ou seu cúmplice em uma farsa. Ele estava se tornando algo mais. Um aliado, um amigo. E talvez, apenas talvez, algo que ela não estava pronta para nomear. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Porque Rodrigo Mendes não era o tipo de homem que aceitava humilhação, e ele estava prestes a descobrir o segredo de Sofia. E quando descobrisse, a guerra apenas começaria. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre a vida pública de Helena, como sócia do Grupo Alvarenga, e sua vida privada, como mãe de Sofia. Ela se equilibrava entre reuniões de alto nível, onde discutia investimentos de milhões, e as noites em casa,
onde lia histórias de princesas para sua filha e a ajudava com a lição de casa da nova escola. Sofia estava florescendo. A menina, que antes era tímida e retraída, agora chegava em casa todos os dias com histórias de novos amigos, de aulas de arte, de um mundo que finalmente se abria para ela. E cada sorriso de Sofia era uma validação para Helena, uma prova de que ela havia tomado a decisão certa, mesmo que fosse construída sobre uma mentira. Daniel se tornou uma presença constante em suas vidas. Ele aparecia no apartamento sem avisar, sempre com uma desculpa. Precisamos revisar os números, temos uma reunião amanhã cedo, mas Helena sabia que era mais do que isso. Ele gostava de estar ali. Ele brincava com Sofia, fazendo vozes engraçadas que a faziam gargalhar, e olhava para Helena com uma ternura que a assustava e a aquecia ao mesmo tempo. Uma noite, após Sofia ter ido dormir, eles estavam sentados no sofá revisando documentos, quando Daniel fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Você já pensou em contar para ele? Para Rodrigo. Sobre Sofia. Helena parou de escrever. Ela olhou para as mãos, para a caneta que segurava com força demais. Todos os dias, e todos os dias eu decido que não. Ele não merece conhecê-la. Ele teve a chance. Ele escolheu o dinheiro. Mas ela merece conhecer o pai. Daniel disse a voz gentil. Não estou defendendo ele. Deus sabe que eu quero socar aquele cara toda vez que ele abre a boca. Mas Sofia, um dia, vai fazer perguntas. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu sei disso, mas eu tenho medo. Medo de que ele tente tirá-la de mim. Medo de que ele use o dinheiro e o poder dele para provar que eu sou uma mãe inadequada. Medo de perdê-la. Daniel pegou a mão dela, o toque quente e firme. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu prometo. A intensidade em seus olhos a fez acreditar. E naquele momento, algo mudou entre eles. Não foi um beijo, não foi uma declaração. Foi apenas a consciência silenciosa de que eles não eram mais apenas parceiros de negócios. Eles eram algo mais, algo perigoso, algo real. Mas o universo, como sempre, tinha um timing cruel. 2 dias depois, Helena estava saindo da escola de Sofia, segurando a mão da menina quando viu o carro. Um SUV preto estacionado do outro lado da rua, com os vidros escuros. Ela sentiu um arrepio na espinha, mas ignorou. Paranoia, disse a si mesma. No dia seguinte, o carro estava lá novamente, e no outro. No 4º dia, quando ela saiu da escola com Sofia, o carro não estava mais estacionado. Ele estava parado bem em frente ao portão, e Rodrigo saiu dele. Helena parou, o coração disparando. Ela puxou Sofia para perto, a mão da menina pequena e quente na sua. Rodrigo se aproximou, as mãos nos bolsos, a expressão ilegível. Helena, ele disse, a voz calma demais. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Helena respondeu, a voz trêmula mas firme. Sai daqui, Rodrigo. Agora. Ele ignorou, os olhos descendo para Sofia. A menina, assustada pela tensão, se escondeu atrás das pernas da mãe. Rodrigo franziu a testa. Essa é sua filha? Helena não respondeu. Ela não precisava. A resposta estava no silêncio, no medo em seus olhos. Rodrigo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Quantos anos ela tem? Não é da sua conta. Quantos anos, Helena? 4. Helena cuspiu a palavra. Ela tem 4 anos. E você não tem nenhum direito sobre ela. Você abriu mão desse direito quando me ofereceu dinheiro para matá-la. A cor sumiu do rosto de Rodrigo. Ele olhou para Sofia. Realmente olhou.
E Helena viu o momento em que ele percebeu. Os olhos da menina, castanhos como os dele, o formato do rosto, o cabelo. Ela é minha. Ele sussurrou, a voz quebrada. Meu Deus, Helena, você não me contou, você não me deu a chance. Eu te dei a chance. Helena gritou, as lágrimas finalmente caindo. Eu te contei que estava grávida e você me deu dinheiro para um aborto. Você me chamou de situação a ser resolvida. Você não queria saber. Eu estava com medo, Rodrigo disse, a voz subindo. Eu era jovem, eu não estava pronto. Mas eu mudei. Eu poderia ter, mas você não mudou. Helena o interrompeu. Você ainda é o mesmo covarde. E agora você quer o quê? Aparecer e brincar de pai, destruir a vida que eu construí para ela? Eu quero conhecer minha filha, Rodrigo disse, a mandíbula tensa. E eu vou, com ou sem a sua permissão. Eu tenho direitos. Você não tem nada, uma voz grave disse atrás deles. Daniel havia aparecido vindo de seu carro que acabara de estacionar. Ele se colocou entre Helena e Rodrigo, a postura protetora. Você abandonou essa criança antes mesmo dela nascer. Você não tem direitos, só obrigações. E se você tentar causar problemas para Helena, eu vou garantir que cada investidor, cada parceiro de negócios, cada pessoa nesta cidade saiba que tipo de homem você é. Rodrigo olhou para Daniel, depois para Helena e então para Sofia. Seu rosto era uma máscara de raiva e dor. Isso não acabou, ele disse, a voz baixa e perigosa. Eu vou lutar por ela. Ele entrou no carro e saiu em alta velocidade, deixando Helena tremendo. Daniel a envolveu em seus braços e ela desmoronou, soluçando contra seu peito. Sofia, assustada, começou a chorar também. Daniel se abaixou, pegando a menina no colo, e abraçou as duas. Está tudo bem, ele murmurou. Eu estou aqui. Eu não vou deixar nada acontecer com vocês. Mas Helena sabia que a tempestade estava apenas começando. E ela estava certa. Uma semana depois, os papéis chegaram. Uma ação de reconhecimento de paternidade e pedido de guarda compartilhada. Rodrigo estava usando todo o seu poder, todo o seu dinheiro para reivindicar Sofia. E Helena, mesmo com o apoio de Daniel, mesmo com sua nova posição, sentiu o medo antigo voltar. O medo de perder a única coisa que importava. A batalha legal foi brutal. Advogados caros de ambos os lados, audiências intermináveis, investigações sobre a vida de Helena. Rodrigo argumentava que ela havia escondido a filha dele, que ela era instável financeiramente até recentemente, que Sofia merecia conhecer o pai e a família paterna. Helena argumentava abandono, que Rodrigo havia oferecido dinheiro para um aborto, que ele só queria Sofia agora por orgulho, não por amor. O processo se arrastou por semanas e em cada audiência, Helena via Rodrigo do outro lado da sala e sentia a raiva e a dor se misturarem em seu peito. Mas ela também via Daniel, sentado ao seu lado, segurando sua mão, sendo sua rocha, e ela percebia, com uma clareza assustadora, que estava se apaixonando por ele. Não era o amor impulsivo e cego que sentira por Rodrigo. Era algo mais profundo, construído sobre respeito, confiança e uma conexão que ia além do físico. Era o amor de quem havia lutado lado a lado, de quem havia visto o pior um do outro e ainda escolhia ficar. Uma noite, após uma audiência particularmente difícil, onde o advogado de Rodrigo havia insinuado que Helena estava usando Daniel para ganhar dinheiro e status, ela voltou para casa exausta. Sofia já estava dormindo, cuidada pela babá que Daniel havia insistido em contratar.
Helena se jogou no sofá, a cabeça nas mãos. Daniel se sentou ao seu lado. Você está bem? Não, ela admitiu. Eu estou cansada, cansada de lutar. Cansada de ter que provar que sou uma boa mãe. Cansada de que ele tenha o poder de destruir tudo de novo. Ele não vai destruir nada, Daniel disse. Nós vamos vencer isso. Mas e se não vencermos? Helena olhou para ele, os olhos vermelhos. E se o juiz decidir que ele tem direito? E se eu tiver que dividir Sofia com ele? Então nós vamos lidar com isso, juntos. Helena balançou a cabeça, as lágrimas caindo. Por que você está fazendo isso? Por que você se importa tanto? Porque eu te amo. As palavras saíram simples, diretas, sem floreios. Daniel segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos intensos. Eu te amo, Helena. Eu amo a sua força, a sua coragem, a forma como você ama a sua filha. Eu amo que você me desafia, que você não tem medo de mim. E eu amo Sofia, como se ela fosse minha. Eu sei que isso complica tudo, eu sei que começou como uma farsa, mas isso aqui, ele apontou entre eles, isso é real. E eu não vou desistir de vocês. Helena não conseguiu falar. Ela apenas o puxou para um beijo desesperado e cheio de tudo o que ela não conseguia dizer. E naquela noite, eles cruzaram a linha que separava a farsa da realidade. Eles se tornaram reais. A decisão do juiz veio 2 semanas depois, guarda compartilhada. Rodrigo teria direito a visitas supervisionadas, com aumento gradual de tempo conforme Sofia se adaptasse. Não era o que Helena queria, mas também não era a pior opção. Ela não havia perdido Sofia. Rodrigo não havia vencido completamente. Era um meio termo doloroso, mas era sobrevivência. Na primeira visita, Helena levou Sofia até a casa de Rodrigo, uma mansão que fazia o apartamento dela parecer uma caixa de sapatos. Ela segurou a mão da filha com força, o coração partido ao ver o medo nos olhos da menina. Vai ficar tudo bem, meu amor, ela sussurrou. A mamãe volta para te buscar daqui a 2 horas. Rodrigo estava na porta, a expressão estranhamente nervosa. Ele se abaixou para ficar na altura de Sofia. Oi, Sofia, eu sou o Rodrigo. A menina olhou para ele, depois para a mãe. Ele é meu pai? Helena engoliu em seco. É, meu amor. Ele é. Sofia assentiu, séria demais para uma criança de 4 anos. Tudo bem, mas eu quero voltar para casa depois. Claro, Rodrigo disse, a voz embargada. Claro que sim. Helena saiu dali com o coração em pedaços, mas com Daniel esperando por ela no carro. Ele a abraçou e ela chorou, mas dessa vez não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de um capítulo finalmente, dolorosamente, chegando ao fim. Os meses seguintes foram de ajuste. Sofia lentamente começou a aceitar Rodrigo, não como o pai que ela sempre quis, mas como uma presença em sua vida. Rodrigo, por sua vez, parecia genuinamente tentar. Ele era desajeitado, claramente sem ideia de como ser pai, mas ele aparecia, ele cumpria as visitas, ele mandava presentes. Não era perfeito, mas era algo. E Helena, apoiada por Daniel, aprendeu a deixar ir. A deixar que Sofia tivesse um relacionamento com o pai, mesmo que isso a machucasse, porque no final não era sobre ela ou Rodrigo, era sobre Sofia. E Sofia merecia ter todas as pessoas que a amavam em sua vida. Quanto ao acordo com Daniel, os 3 meses haviam passado há muito tempo. A cláusula do testamento havia sido cumprida. Daniel tinha controle total da empresa.
Helena poderia sair, mas ela não saiu. Porque em algum lugar entre a farsa e a realidade, entre as reuniões e as noites em casa, entre a luta e o amor, ela havia encontrado seu lugar. Não como uma sócia falsa, mas como uma sócia real. E não apenas nos negócios. 1 ano depois do acidente, Daniel a pediu em casamento. Não em um restaurante caro ou em uma viagem exótica, mas em casa, na sala de estar do apartamento, com Sofia sentada entre eles, comendo pipoca e assistindo a um filme de princesas. Ele se ajoelhou, tirou uma caixinha do bolso e perguntou: Helena, você quer se casar comigo? De verdade dessa vez. Não por negócios, não por conveniência, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você e sem essa menina incrível. Sofia gritou de alegria antes mesmo de Helena poder responder. Diz que sim, mamãe. Diz que sim. Helena olhou para Daniel, para o homem que havia entrado em sua vida no pior momento possível e a transformado no melhor. Ela olhou para Sofia, para a filha que era sua razão de viver. E ela disse sim. O casamento foi simples, íntimo, com apenas os amigos mais próximos. Dona Irene foi a madrinha, chorando mais do que a própria noiva. Sofia foi a daminha, jogando pétalas de rosas com uma seriedade adorável. E quando Daniel beijou Helena, selando a promessa, ela soube que finalmente estava em casa. Rodrigo não foi convidado, mas ele enviou um presente. Um fundo de educação para Sofia, com uma carta. Eu estraguei tudo com você. Eu não vou estragar com ela. Ela merece o melhor. E, pelo visto, você encontrou o melhor. Seja feliz, Helena. Vocês merecem. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que ela receberia. E era suficiente, porque Helena havia aprendido que perdão não era sobre esquecer, era sobre soltar. Era sobre não deixar que a dor do passado envenenasse a felicidade do presente. E ela era feliz, imensamente, completamente feliz. A história de Helena não terminou com um conto de fadas perfeito. Terminou com algo melhor, com uma vida real, construída sobre cicatrizes e força, sobre amor conquistado e não dado, sobre uma mulher que se recusou a ser definida por seu pior momento e que, em vez disso, construiu seu melhor futuro. E se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo o que você achou. Qual foi a parte que mais te emocionou? Sua interação significa tudo para mim e me ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram, que emocionam, que lembram que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Obrigado por estar aqui comigo. Te vejo na próxima história.